Boa noite a todos. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações. É uma alegria imensa estar aqui na casa, numa data promissora para nós, porque estamos concluindo o 12º capítulo do livro de nossas vidas, já que todo ano ganhamos 365 páginas novas e com 12 capítulos para fazermos a nossa história e a nossa escrita dentro do nosso sentir e do nosso pensar. E o tema que a casa pediu hoje, nós vamos falar sobre a humildade celeste, já que é um mês que a maioria dos ocidentais, principalmente os ligados à religião cristã, comemoram a chegada da Boa Nova na Terra, ou do Evangelho para todos nós. E humildade celeste nos convida a rememorar alguns aspectos atitudinais e comportamentais que o nosso modelo e guia, o Mestre Jesus, nos trouxe quando chegou aqui e implantou em nós, mesmo não havendo uma prática materializada, mas em nosso inconsciente há uma lição profunda do nosso modelo e guia. E a base do tema da palestra está em Antologia Mediúnica do Natal. No capítulo 13, vocês vão encontrar lá. E nós vamos ter como apoio Pensamento e Vida, também de Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 24. E nós vamos encontrar também Mãos Unidas, capítulo 13, fechando com essa trilogia, os aspectos que Jesus nos trouxe para que pudéssemos nos aproximar do desejo do Pai, que é nos tornarmos melhores a cada dia. Então, o tema Humildade Celeste nos convida a olhar para dentro e compreender isso em nós, já que Jesus demonstrou e não escreveu, até porque o ato vale muito mais do que 1000 palavras, não é? Mas vamos entender humildade e vamos entender celeste. Há uma visão muito superficial de que a humildade é um ser que se submete, que o humilde é o que serve somente, e não há um entendimento maior dessa palavra humildade. Se entende também que é alguém menor no meio da sociedade onde se encontra, não importa as características, a diversidade que desenvolve, mas a visão do humilde é sempre de um ser menor. Qual é a nossa preocupação aqui? Mudar esse ponto de vista, tentar compreender na visão do Espírito e o que Jesus nos trouxe, o que vem a ser a verdadeira humildade. E celeste é o plano alto, é o plano maior. Vem nos convidar para entender o que vem do alto, o que é superior, o que é sublime. Então, já começamos a entender aí que estamos falando de algo que no planeta Terra, poucos seres vivenciaram de maneira profunda a humildade celeste. E o nosso modelo e guia trouxe isso para nós. Vamos começar por ele, como está lá em Antologia Poética, Antologia Mediúnica, né, do Natal. A narrativa que está no texto nos chama a atenção para fazer uma análise do comportamento de um arquiteto sideral, de um engenheiro de Deus, um construtor de planetas, fez esse para nós aqui. E ele, com todo o galardão que há nele, preferiu um coxo, que nós chamamos de manjedoura. Até por uma questão de egoísmo e orgulho, criamos essa palavra, mas um coxo, um local onde os animais se alimentavam e se alimentam até hoje, se encontram nas fazendas. Ele teve como cobertura e proteção entre o seu corpo e a madeira do coxo, palhas. Ele não requisitou nenhum palacete, não requisitou nenhum conforto.
E, aliás, antes de nascer, dias antes dele vir ao mundo de forma material, a mãe estava passando pelo deserto, sentada no lombo de um burrico, acompanhado pelo pai, José da Galileia. Esse é um primeiro momento para pensar em nós, as nossas escolhas, os nossos afazeres em nosso cotidiano, seja na vida profissional, familiar, social, religiosa, ou nos trabalhos das ONGs, aí onde nos encontramos. Como é que está essa manjedoura, ou esse coxo em nós? Em que posição ela se encontra? Está deitada em nosso coração, dentro da humildade celeste do nosso modelo e guia? A mensagem nos convida a esse aspecto. No meio do povo, a maneira de relacionar-se é um outro momento. Em nenhum instante ele foi além daquilo que as pessoas necessitavam. Mesmo sendo atacado, incompreendido, em nenhum momento ele atacou ou lançou a incompreensão sobre qualquer pessoa. Aí vem outro fator, a maneira de se portar e de sentir o próximo. Ele vem nos mostrar, trazendo do alto de um ambiente sublime, como é que se porta nas diferentes reuniões, nos diferentes encontros, considerando o estágio evolutivo, do ponto de vista cultural, moral, filosófico, religioso. Tratou a todos com carinho, com atenção, com firmeza, com ternura, educando com o seu exemplo da sua humildade, para que houvesse uma compreensão da mensagem que ele trouxe. No meio dos seus, não escolheu ninguém dentro de uma linha do mundo, aparência do mundo. Pessoas com títulos ou funções específicas que pudessem dar projeção à sua mensagem. Não, para implantar a estrutura sublime da Boa Nova, ele escolheu simples pescadores, dentre eles um cobrador de imposto, e aí foi juntando para fazer seus 12. Entre os 70, também escolheu numa estrutura bem menor, e depois, entre os 500 da Galileia, ele escolheu também dentro da estrutura menor. Nenhum sacerdote, nenhum palaciano, nenhuma autoridade militar ou política, nenhum filósofo, nenhum diretor, chefe de alguma coisa, fez parte do seu humilde grupo aos olhos de Deus. E aí, por que estamos falando isso? Emmanuel diz que ser humilde não é ser servidão, não está exposto à servidão. O processo da humildade que Jesus nos trouxe, Emmanuel nos diz que nós alcançamos a independência, conseguimos também a nossa liberdade íntima. Em razão de quê? Olhemos para Jesus. Ele não passava por nenhuma afetação, não construía nenhuma sombra, nenhum grilhão ao seu redor nas suas relações, mesmo sendo a autoridade que construiu o planeta, mas não impôs isso, o ponto de vista, sobre aqueles que ali se encontravam. E, evidentemente, diz Emmanuel em Pensamento e Vida, que quando a humildade nos falta, o que começa a ocorrer conosco? As sombras vêm se juntar a nós, e aí começa a ter princípios de desentendimento, iniciando por um simples melindre, depois vem a maledicência, daqui a pouco passa-se para a raiva, depois passa para o ódio, e aí em diante vamos levar séculos e séculos para poder pagar esse ceitil, indo e vindo entre o plano da Terra, estrutura espiritual, e o plano material dessa Terra, até porque modelo e guia não mente, não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. E a beleza vem, Emmanuel, já em Mãos Unidas, que se nós observarmos a ação da humildade, ela permeia o amor de Deus sobre toda a atmosfera. E é uma chave divina para que nós possamos construí-la, moldá-la no puro aço da paciência. Jesus tem paciência enorme para conosco. E continua tendo paciência,
utilizando-se de estruturas que nós não imaginamos para nos acolher e aclarar nossa mente e abrir nosso coração. De que forma? Passemos para a nossa escola consoladora. Ele diz que rogou ao Pai um outro consolador, que ficaria conosco eternamente, recordando o que havia dito e ensinando coisas novas. Aí nos encontramos, mergulhado nesse mar sublime das lições do Mestre Jesus, sendo ajustada nas linguagens específicas por cada autor espiritual que permitiu nos deu a honra de recebermos as obras psicografadas por Divaldo, Raul Teixeira, Chico Xavier e tantos outros irmãos que trabalham de forma anônima a serviço do bem e do amor. Então, esse princípio da humildade é lembrar que a chave bendita que nós recebemos, ela tem que ser cunhada no metal da paciência. Quantos de nós possuem esse metal? Quantos de nós olhamos para Jesus para apropriar dele esse princípio, né? Porque ele pede, né? Vinde a mim, aprendei comigo, tomai de mim. É uma apropriação, que sou manso e humilde de coração. É um sentimento que nos liberta. O humilde não se incomoda com as estruturas de intercorrências que vai encontrar na família, no trabalho, no meio social, porque é uma liberdade íntima tão grande que seu campo energético sabe fazer ajustes estruturais para reharmonizar aqueles que, porventura, gostaria de submetê-lo a um processo de servidão, sendo que o humilde não é servo, mas é aquele que trabalha para o Criador, porque a humildade é um dom celestial, é um dom divino, ele é do plano espiritual, é algo muito maior e carente nos dias de hoje, né? Na modernidade que nós encontramos hoje, quantas pessoas nós já cancelamos nas páginas digitais ou virtuais? Alguns chamam de páginas sociais, filosoficamente isso não existe. Se você for pensar, as páginas são digitais ou elas são virtuais. Social é a presença, é o olho. Ela é tão digital e ela é tão virtual que é preciso criar emojis para expressar o sentimento, chorando, sorrindo, dando gargalhada, com raiva, com tristeza, amando. E as pessoas presencialmente, no ponto de vista social, não conseguem expressar porque depende daqueles símbolos que os humanos criaram para substituir a minha carência de, enquanto espécie, fazer manifesto a minha paciência, que é a ciência da paz, para compreender o próximo. E aí não adotar da violência simbólica, com caras e rostos e gestos, que eu copiei das páginas virtuais para mim, que sou muito maior do que aquele objeto frio. Aí nós, voltando para Pensamento e Vida em Emmanuel, falando sobre a humildade, essa chave do Criador, que quando nós não abrimos de maneira correta, não modelamos a sua estrutura no aço da paciência, nós começamos a desarmonizar os centros energéticos do pensamento e do sentimento. E aí, pensamento e sentimento alterado, vai haver comprometimento enorme, fora a questão do espírito, que é imortal, do corpo que usufruímos temporariamente como carro de manifestação para a nossa oportunidade evolutiva aos píncaros celestiais ou dos espíritos puros. Estamos longe. E aí ele alerta, quando não se faz uso da humildade, ou a entende e a pratica de forma inversa, as sombras que se aproximam de nós, nessa desarmonia, que Jesus veio trazer a harmonia, nós vamos alterando as estruturas magnéticas e elétricas do corpo. Só para relembrar, nós somos atômicos. Eu repito isso em todas as palestras. O Espiritismo já havia destruído o materialismo e a ciência nos laboratórios destruiu o materialismo. Há em cada célula do nosso corpo 7 octilhões de átomos. Tentem fazer os zerinhos quando chegarem em casa para alcançar 7 octilhões de átomos em cada célula. E compondo órgãos, pelos, ossos e pele, nós temos 100 trilhões de células. Em cada uma, 7 octilhões de átomos. Aí dizem os físicos, há um abismo, eles chamam de gap.
Há uma vala profunda para compreender como é que esses átomos escolhem especificamente cada tecido. E nenhum deles vai invadir um outro espaço, a órbita do outro. Semelhante às esferas espaciais, nenhuma galáxia colide, destrói, nenhum planeta invade a órbita do outro. Se o Sol sair 1 milímetro da sua órbita, a Terra derrete que nem vela quando está sendo queimada. 1 milímetro. E há um respeito aos espaços. A humildade é um princípio do respeito. E quando esses 7 octilhões de átomos em cada célula encontram um ser pensante, que é esse vazio que a ciência não encontra, para fazer a fabricação de cada tecido, como ela vai para o pelo, vai para a unha, os ossos, a da unha é diferente do osso, a que vai para o dente, a dentina, é diferente do que está na unha e no osso também, aí a que vai para o músculo do miocárdio, que é o tecido que cobre o coração, é diferente da que está no timo, que é uma película que trata o sentimento e o impulso para o coração poder acelerar ou não. E essa estrutura atômica também lá no cérebro separa os neurônios e anula aqueles que estão se desligando e cria novos porque vão se ajustando. E todo o corpo, enquanto uma galáxia sideral, vai agindo com 100 trilhões de células, tendo em cada uma 7 octilhões de átomos, comandada pelo ser inteligente da criação, que é necessário usar o sentimento de humildade, da paciência, da compreensão e do acolhimento, para poder ganhar, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, a independência, liberdade interior. Todo ser humilde é livre do mundo, passa por aqui flutuando como se estivesse no plano espiritual. Os não humildes são cheios de afetações, de lesões físicas, de enxaqueca, de insônia, de fastio, ou até de fome, né? Alguns substituem a carência por comer muito. E a maioria, do ponto de vista social, vai para os alcoólicos. Só conseguem ter alegria e compreensão do sentido de viver se estiver consumindo algo que altere a estrutura harmônica dos 7 octilhões de átomos. Nós somos criados pela harmonia. Como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, pelo amor, pela estrutura da humildade que em tudo está. Essa humildade do Criador se manifesta em todos os campos da natureza, em suas variadas miríades. Dos seres mais ínfimos que nós não enxergamos, inclusive os 7 octilhões de átomos nas 100 trilhões de células, cada célula com eles, como aqueles que estão no nosso jardim, na nossa cozinha, o fermento preparando aquele alimento para a família, o tempero que nós ajustamos, a gramínea com aquela lagarta, a borboleta que depois se transforma, a abelha que vai fazendo a transição, todos de uma forma harmoniosa, dando o equilíbrio da vida, demonstrando o trono de Deus no universo, que chama-se humildade. Humildade é a manifestação do Criador nas criaturas. Quando nos distanciamos do Criador, começamos a ter sequelas desequilibrantes, aí é evidente, enquanto o ser pensante, a inteligência que conduz o carro físico, não tem o domínio do seu sentir e pensar, esses 7 octilhões de átomos desarmonizados desestrutura os 100 trilhões de células. E aí nós já sabemos o que ocorre, campeia no mundo a pandemia de doenças nas suas mais variadas estruturas. Lamentavelmente, a nossa ciência ainda é muito materialista, mas é um pequeno campo, sabendo que as pandemias que existem no planeta são atraídas por nosso pensamento. A química quântica já sabe disso, a física quântica também. Tudo que há no planeta foi criado pelo nosso modo de pensar. E houve a coesão por simpatia, afinidade nas nossas obras, né? Eles dizem, por um desejo, e vamos construindo aí que se encontra, modelando ao nosso redor tudo que desejamos nesse comando atômico das células que compõem o órgão físico. Então, segundo Emmanuel, ele nos pede em mãos unidas que nós devemos assumir essa chave divina para podermos ir ao encontro da humildade celeste, daquilo que vem de um plano maior e que de uma maneira natural Jesus vem nos demonstrar que não é difícil ser humilde. Também não é fácil ser humilde, porque demanda o quê? Trabalho. Vamos para Santo Agostinho. Se reconhece o verdadeiro espírita, que é também o cristão, aquele que se esforça para domar
as suas más inclinações. É um esforço constante. É uma estrutura permanente de busca interior e não exterior. Na palavra de Jesus, não é culto exterior. Não é olhar para o marido, para a sogra, para o genro, para o filho, para o vizinho, para o chefe, para o patrão, para o colega de sessão. É olhar para dentro, né? O para que estou aqui. Porque ainda o nosso egoísmo e orgulho, nós usamos a palavra por que estou passando por isso. Não, é o para que dessa experiência. Ainda em razão do egoísmo e orgulho, nós utilizamos muito a frase acerto e erro. E não existe isso na humildade celeste. Existe no lugar do erro a experiência e no lugar do acerto o aprendizado. Com essa experiência, que aprendizado estou recebendo? A partir daí, a liberdade desse ser autônomo não vai ter mais as afetações do mundo. E semelhante ao Mestre Jesus, que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai de mim e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e terás repouso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o fardo é leve. O meu sentir e o meu pensar. Um é suave e o outro é leve. Passamos por isso quando estamos no trânsito, numa festividade de família. Um exemplo muito comum que nós costumamos utilizar é quando vamos fazer os encontros. Agora vai ter as ceias de Natal, tem família que gosta, considerando as diferenças religiosas e tudo mais. Tem a ceia de Ano Novo. Mas é muito comum, na preparação do evento, já haver confusão, quem faz mais e quem faz menos, quem vai levar mais, quem vai levar menos. A questão do arranjo está se enfeitando para uma festa de um aniversariante que nós sabemos nunca é convidado para estar presente com a sua humildade celeste. E aí começa a reclamação se está salgado, se não está, se aquele tipo de doce ia combinar ou não, os que gostam de passas e o que não gostam de passa, o que mistura azeitona com milho, o outro já briga, a cor da cortina, o tipo da luz e o enfeite que colocou. Então você percebe toda uma disputa egóica de seres que não aprenderam com aquele que veio de páramos distantes, que nós não temos noção, porque ele se deslocou até nós por milênios na velocidade do pensamento. Estava numa distância que nós não temos noção ainda. Talvez, quando estivermos passando na transição planetária de mundos felizes, ditosos, para mundos espirituais, nós vamos compreender a distância que o nosso modelo guia viajou na velocidade do pensamento para fazer esse planeta que nos permite desenvolver com o livro da vida que a natureza nos mostra, a humildade que ele trouxe, que é a humildade celeste. Então, quando ele diz que os meus serão reconhecidos por muitos se armarem e por estar no mundo para servir e não para ser servidos, precisamos prestar atenção em nós. Assumir um papel de seguidores de Jesus. Não o Jesus que as instituições criaram, mas o Jesus que na entrada de Samaria sentou na beira do poço de Jacó para dar uma aula peripatética, como diz a filosofia, passeando com seus discípulos para fazer um tratamento específico de como olhar para uma samaritana, como conversar com aquela samaritana e como confiar para ela fazer a primeira anunciação da terra. Ela foi a primeira. Realmente tu és o Messias, entrarei em Samaria e avisarei que está aqui com os teus e vais ficar conosco alguns dias. Esses escritos desapareceram. Fizeram questão de não encontrar isso. Se acharam, esconderam ou queimaram. Porque deve ter sido riquíssimo o encontro do Mestre Jesus dentro de Samaria com aquele povo considerado imprestável para a sociedade da época e talvez ainda hoje, porque nós analisamos muitos samaritanos na terra ainda. Temos o hábito de fazer o que faziam antes. Então, queridos e queridas, precisamos estar atentos porque há uma ação do Criador sobre nós e ela é inalterável. E se nós tentarmos alterar, vai doer muito. E como é que dói? Eu fico com raiva. Quando é que eu sinto dor? Eu fico melindrado, porque os meus anseios, os meus desejos não foram cumpridos, não foram atendidos. Voltando para Jesus,
falando sobre a humildade celeste. No meio dos discípulos, ele tinha o cobrador de imposto, tinha o irascível, que era Pedro, que não aceitava certas coisas, era muito exigente. Havia o outro com uma visão política muito específica para o empoderamento do mundo material, e nós não estamos aqui para nos empoderarmos deste mundo, estamos aqui para nos tornarmos melhores e aprendermos a amar. E mesmo com toda a intransigência, ele mostrando a humildade do Criador, se submeteu, essa servidão de Jesus submeteu ao Pai, e serviu aos 12 antes de servir a nós. Lavou os pés de irmãos que não compreendiam ainda o que ele estava passando, mesmo estando ombro a ombro com ele, como nós hoje na doutrina espírita ainda não a compreendemos, apesar de muitas obras nas nossas estantes e na nossa cabeça, mas a compreensão, que é diferente, eu li, eu conheço, vai muito distante. Eles conheciam Jesus, porque estavam com ele, mas demoraram a compreendê-lo. Mas tratou todos bem. A humildade de servir a obra do Criador naqueles corações, naquelas criaturas que não eram de Jesus, mas do Criador, ele respeitou as suas limitações e dificuldades. E mesmo Pedro cortando a orelha do soldado que manietou Jesus, Jesus pediu para ele embainhar a espada. E foi lá e tratou a orelha daquele homem que estava subjugando. Mesmo chegando na hora das torturas, e dos diálogos de sofrimento e dos questionamentos, em que, ao longe, Pedro olhava, cada resposta que ele dava, que nunca tinha dado com Jesus, o mestre, mesmo levando chicotada, com um olhar de amor àquele irmão, mostrava para ele que ele o iria negar 3 vezes antes do toque final. E da terceira vez que o olhar foi um scanner mais profundo no sentido e no pensar, que era a insegurança que o egoísmo e o orgulho dá, ele estava sem a sua autonomia, sem a sua liberdade íntima, porque não estava presente o ser espiritual que passava pela terra, mas estava ainda Pedro, a pedra, como somos todos nós em nossas relações, endurecidos. Mas o outro, mesmo tendo vendido para ser preso e torturado e crucificado, mas houve um tratamento e uma percepção diferenciada de Jesus para com aquele. Mesmo o outro, que posterior Jesus sair do túmulo, ir ao encontro e dizer, eu não acredito que é você, como muitos de nós não acreditamos nele ainda, porque se acreditássemos, né, nós negaríamos a nós mesmos e fazia como Saulo e depois Paulo. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Assimilou a humildade, a essência espiritual daquilo que veio do alto. Não, eu não acredito que é você, mostra a mão. Não, eu não acredito ainda. Deixa eu ver do lado aí onde é que foi que a lança entrou. E aí Jesus coloca uma bem-aventurança que a gente quase não fala. Bem-aventurados que não viram e creram. Esses têm galardão perante o Pai. Em que nós cremos? Numa vida apaziguada e ajustada, porque somos espíritas? Ou evangélicos, católicos, não sei quem está nos assistindo aí pela rede, qualquer que seja a sua crença. É por causa dessa bandeira que queremos não ter aflições no mundo? Estaríamos fugindo ao princípio do espírito liberto. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o mestre tratou do colégio apostólico, ajustou todos eles, servindo a algo maior. Sim, aí foi servo. Se submeteu a uma autoridade, tá? Outro exemplo de humildade. Reconheceu quem tinha um real poder. E o tempo todo ele dizia, tudo que eu falo e tudo que eu faço, não faço nem falo por intermédio de mim, mas por intermédio daquele que me enviou. Médium de Deus entre nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do meu pai tem muitas moradas, Kardec questiona São Luís, ele diz, os filhos do Criador não foram criados por ele para sofrer, mas para que no mundo material fizesse os ajustes, cumprindo seus desígnios, até alcançar
um estágio de libertação ideal. E essa libertação, Jesus nos trouxe, que é a relação leve e suave nos espaços que nos encontramos. E como a ciência, a biologia e a química demonstra que somos atômicos, então nós podemos emitir, pelo pensamento e pelo sentimento, a humildade celeste. Mas Francisco de Assis já sabia disso, porque ele diz, o mestre nos pede para evangelizar. E, quando necessário, podemos usar a boca. Já sabia que nós éramos atômicos. Então, às vezes, nós não precisamos ter a eloquência da retórica para deixar uma mensagem para alguém. Mas entre Jericó e Jerusalém, que é o nosso sentir e pensar, nós podemos, nesse deserto da Jordânia, caminho de Damasco, que é entre o coração e o cérebro, fazer uma mudança de Saulo para Paulo. E fazer com que nós possamos sempre dizer, em qualquer circunstância, mestre amado, o que queres que eu faça? E aí estaremos nos submetendo como o próprio mestre se submeteu ao Pai o tempo inteiro, cumprindo os desígnios do Criador. Queridos e queridas, na nossa casa, no nosso local de trabalho, no meio social, no trânsito, não importa o que estejamos fazendo, por mais simples que seja, por mais insignificante que para os olhos de outro possa parecer nossa presença, precisamos vibrar os 7 octilhões de átomos em cada célula para que 100 trilhões de células infecte um ambiente, mas seja uma infecção do amor do mestre, que seja um processo de acolhimento e compreensão. E aí, se apropriando da mansuetude e humildade de Jesus, no nosso vocabulário daqui para frente, não terá mais a palavra eu tolero, eu suporto. Nós, espíritas, principalmente, não toleramos e nós não suportamos. Agora, nós compreendemos e acolhemos, para poder, a partir de nós, existir a consolação. Então, a mensagem que fica para nós é, Jesus é humildade. Representa a vontade do Criador no mundo, como se dá a relações humanas, independente das crenças, credos ou religiões. Mas devemos entender que só é possível alcançar essa humildade que vem do alto, sublime, se tiver em nós a chave modelada no laço da paciência. E assim, essa chave abrirá a porta de dentro para fora, fazendo fluir o que ainda não temos, mas aquilo que Deus e Jesus envia para nós. Desejamos que o amor de Deus e a paz do Mestre Jesus estejam em todos os corações e que venhamos ficar atento, que Jesus chamava do vigiai e orai, o nosso sentir e o nosso pensar, em qualquer circunstância, e verificarmos o para que nos foi dada a oportunidade de experienciar aquele aprendizado. E a partir daí, transformaremos a oportunidade em salto de qualidade, não só para a nossa melhoria enquanto filhos do amor, mas para a transformação de qualquer ser que esteja próximo de nós, porque é o pedido de Jesus o tempo inteiro. Ide e evangelizai a toda criatura. Evangelizar é levar a boa nova. Não é questão de retórica, de palavra ou livresco, é questão de sentimento. É preciso quando alguém ouvir a nossa voz, ou lembrar da nossa imagem, ou ter a nossa presença no espaço, ou mesmo quando nós passarmos no local e ninguém nos saber que passamos por ali, a estrutura atômica que somos nós fisicamente, possa, com esses 7 octilhões de átomos em cada célula, vibrar de maneira a limpar, esterilizar, ajustar o ambiente para a estrutura harmônica do poder divino que chama humildade. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.